Olá, eu sou o professor João Vitor Teodoro. Estou gravando esse vídeo como forma de substituição à nossa aula de revisão presencial, pois nesta disciplina não teremos o encontro presencial, mas sim na próxima. Esta revisão ela é bem focada ao que será realmente cobrada na avaliação que vocês farão, na avaliação final. Então, realmente, eu vou falar exatamente sobre aqueles tipos de problemas, clássicos do problema envolvido no nosso conteúdo, que é exatamente o experimento realizado por meio do jogo dos discos. Então, vamos considerar as 3 situações mais clássicas, mais comuns aí, relacionadas ao jogo dos discos. Esta avaliação final vai ser bem similar à avaliação número 3 que vocês já fizeram. Tá? Então, os exercícios vão ser bem parecidos. Uma primeira situação é o cálculo da probabilidade. Então, dadas as informações de diâmetro do disco e lado dos quadrados do quadriculado, qual será a probabilidade? Então, diante da modelagem realizada durante a disciplina, essa probabilidade depende de 2 parâmetros. O parâmetro D, que é o diâmetro do disco, e o parâmetro L, que é o lado dos quadrados. E podemos calcular da forma L menos D ao quadrado dividido por L ao quadrado. Então, supondo aqui que queremos calcular uma probabilidade numa situação onde o diâmetro dos discos é de 10 centímetros e o lado dos quadrados do quadriculado de 25 centímetros, então basta substituir esses 2 parâmetros aí na nossa função. Então, substituindo 25 no lugar de L e 10 no lugar de D, e utilizando como ferramenta auxiliar calculadora, podemos fazer então 25 menos 10 ao quadrado dividido por 25 ao quadrado. Obtemos então uma probabilidade de 0,36 ou 36%. Então, dadas as informações de diâmetro do disco e lado dos quadrados do quadriculado, é possível, por meio desta função, obter a probabilidade de vitória do jogador. Uma segunda situação clássica é o cálculo do diâmetro do disco, dado que conhecemos os parâmetros de lado dos quadrados do quadriculado e a probabilidade de vitória também é dada. Então, podemos calcular esse diâmetro por meio da expressão L vezes 1 menos a raiz quadrada da probabilidade. Supondo aqui uma situação onde a probabilidade de vitória que queremos obter é de 0,36, cujos lados dos quadrados do quadriculado sejam 25 centímetros, então qual deve ser o diâmetro dos discos, para que a gente satisfaça essas 2 condições? Então, substituindo aqui esses 2 parâmetros, o parâmetro P e o parâmetro L, na nossa função, conseguimos então, utilizando a calculadora, digitando 25 vezes 1 menos a raiz quadrada da probabilidade, que é de 0,36, chegamos então no valor desejado do diâmetro dos discos, ou seja, 10, que segue a mesma unidade de medida do lado dos quadrados, ou seja, centímetros. Portanto, dadas as condições de probabilidade de 36% e dos lados dos quadrados serem de 25 centímetros, temos então que ter discos com 10 centímetros de diâmetro.
E por fim, outra situação clássica é o cálculo do lado dos quadrados, dados diâmetro do disco e a probabilidade de vitória desejada. Desse modo, é possível calcular por meio desses dois parâmetros, por meio da expressão diâmetro do disco dividido por 1 menos a raiz quadrada da probabilidade de vitória. Supondo aqui uma situação desejada, onde a probabilidade de vitória é de 36% e o diâmetro do disco de 10 centímetros, para calcular o lado dos quadrados, temos então que substituir esses dois parâmetros na nossa função. Substituir o 10 no lugar do diâmetro, no lugar do D, e 0,36, onde se encaixa a probabilidade. Novamente, por meio da calculadora, basta fazer 10 dividido por 1 menos a raiz quadrada de 0,36. Obtendo então um lado dos quadrados, do quadriculado, de 25 centímetros. Né? Então está em centímetros, pois a unidade medida do diâmetro do disco também está em centímetros. Portanto, o lado dos quadrados, do quadriculado, dadas as informações de diâmetros do disco e probabilidade de vitória, deve ser de 25 centímetros. Na avaliação que vocês farão, vocês terão 3 exercícios, né, com o mesmo formato. Serão dadas 2 informações e vocês deverão calcular o terceiro valor, o terceiro parâmetro. Então, um primeiro caso será o cálculo da probabilidade, depois um cálculo do diâmetro do discos e depois, por fim, o cálculo do lado dos quadrados. Todos os casos serão casos bem particulares, onde a gente não vai considerar que o quadriculado tem aí um rejunte, né? Então será um caso mais particular. Então, boa prova e aguardo aí o envio da avaliação de vocês. Obrigado.